Botar no silencioso. Então, meus irmãos já preparados para a nossa leitura inicial, para a nossa prece, vamos agora envolver com muito carinho, com as nossas melhores vibrações, a nossa irmã Suzana, que mais uma vez atendeu ao nosso convite e está aqui para compartilhar conosco os seus estudos, as suas reflexões. Ela é da Casa de Oração Maria de Nazaré, em Itajaí. Então, Suzana, a casa é sempre sua, que Jesus possa lhe envolver e abençoar hoje e sempre. Sinta-se à vontade. Vou botar aqui na altura. Pode falar. Eu vou tirar esse ladinho para ver como é que está a imagem. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos queridos dessa casa. Obrigada a Jesus e obrigada a cada um de vocês que está aqui conosco hoje. Vamos aguardar os ajustes tecnológicos. Remédio, Fernando. Não fica muito perto, né? Melhor agora, Fernando? Existe um fato interessante registrado nos evangelhos, no relato de um diálogo de Jesus com os seus discípulos, que ainda não eram apóstolos, quando ele diz, depois de questionado sobre a extensão do seu reino, da sua doutrina, até onde iria, e ele responde que não vão aos gentios, pois eu tenho um vaso escolhido a quem caberá exercer essa tarefa. À primeira vista, assim como outras falas de Jesus que foram esclarecidas pelo professor Rivaio no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Moral Estranha, essa fala tende a nos levar à percepção de que Jesus talvez pretendia manter o seu escopo de trabalho apenas dentro do seio dos judeus, visto de que dentro de toda a mística milenária do povo judeu, lhes coube trazer ao mundo material o conhecimento do Deus único, e também caberia aos judeus receber o Messias prometido, o Salvador do mundo. Para os judeus naquela época, e todos os 12 discípulos eram judeus, gentil era todo aquele que não era judeu. E é verdade que o passar dos milênios, apesar da disposição fervorosa dos judeus em conservar a crença no Deus único, trouxe a eles um preconceito de raça e de exclusivismo, no sentido de que, sentindo-se possuidores do patrimônio do Deus único, passaram a perceber-se como superiores em relação aos outros povos. E felizmente hoje nós já amadurecemos espiritualmente o suficiente para compreendermos que aqueles que recebem de Deus os maiores patrimônios têm maiores responsabilidades, ao invés de uma pretensa superioridade. Então Jesus advertiu os 12 de que haveria um 13º a quem caberia levar o seu evangelho ao restante dos povos. Esse vaso escolhido merece um pouco do exame de nossa parte antes de ingressarmos na temática de hoje, que é: Senhor, o que queres que eu faça? O vaso escolhido de Jesus era um premiado do mundo, muito vitorioso,
Saulo de Tarso, nascido nessa cidade, na região da Cilícia, Saulo era filho de tecelões humildes, que alcançaram fortuna ao longo da vida. E o pai de Saulo, como a maioria dos povos judeus da época, investiu de maneira ostensiva na educação do filho, que era o primogênito, o varão, figura extremamente valiosa dentro da visão espiritual e material do judaísmo. Então, Saulo foi educado no aprendizado de todos os filósofos gregos da época. Falava o grego com absoluta perfeição, falava o latim. Era um esportista, um fortão, como dizem hoje em dia, vitorioso nas corridas de cavalos. E também era, nos idos de 34 depois de Cristo, no auge dos seus 30 anos de idade, um aspirante a doutor da lei judaica. O doutor da lei era um graduado em todas as escrituras do judaísmo, um conhecedor profundo de todos os profetas, de toda a lei de Moisés. Então, Saulo de Tarso era um vitorioso aos olhos do mundo, jovem, bonito, bem educado e com uma carreira altamente promissora dentro do tribunal máximo da raça judaica, que era o Sinédrio. E foi com esse orgulho e com essa arrogância de jovem e de favorito no mundo que Saulo de Tarso foi apresentado a Jesus, visitando a Casa do Caminho, a primeira casa cristã, fundada por Pedro, Filipe, Tiago e João, logo após o Pentecostes. Saulo de Tarso foi à Casa do Caminho entender o que aqueles galileus estranhos estavam fazendo, recolhendo leprosos, viúvas, órfãos e todo tipo de infelizes do mundo, e pregando uma salvação através do reino dos céus, que não era do mundo, mas sim do Espírito. Além de constatarem que o Messias prometido nas Escrituras já havia vindo ao mundo, que havia sido tratado conforme disseram os profetas que ele seria, e que esse Messias era Jesus. E Saulo recebeu com um absoluto repúdio essas novidades galileias. E, com o mesmo furor dos poderosos do mundo, que nós vemos hoje ainda, declarando guerras, eliminando vidas, Saulo se julgou no direito e no dever sagrado de defender a lei de Moisés desse usurpador, desse criminoso que era Jesus. Saulo, no seu fervor, tornou-se violento. Matou Estevão, prendeu os galileus, flagelou pessoas e, empreendendo uma campanha de exportação da sua campanha de perseguição de Jerusalém para a cidade de Damasco, Jesus se apiedou da condição do seu vaso escolhido, que estava pronto para ser rachado no meio do caminho, e lhe apareceu às portas da cidade, no meio do deserto. Então, esse vitorioso do mundo foi derrubado do camelo ao sol do deserto ao meio-dia, e, com os olhos do Espírito,
enxergou aquela figura suprema, de vestes que resplandeciam como se fossem cristais, com os cabelos aos ombros, a moda dos nazarenos, como ele é sempre lembrado, e com olhos que são impossíveis de serem descritos na linguagem humana. Saulo, Saulo, por que me persegues? Nosso Saulo fica imediatamente cego fisicamente, mas continua vendo o Cristo ressuscitado. Depois de identificado Jesus aos olhos do nosso Saulo, ele primeiro se lamenta das barbaridades que praticou, dos erros que cometeu, pensando lutar uma justa luta, pensando combater um suposto impostor da lei de Moisés. E Jesus diz: não recalcitres contra os aguilhões, não te debatas no arrependimento. E naquele instante, essa alma grandiosa fez a sua primeira profissão de fé. Reconheceu naquele minuto que estava diante do Messias, do Salvador prometido. Queria daquele instante dedicar-se única e exclusivamente a Jesus. E no espaço de um instante, de um raciocínio, ele questiona a visão inesquecível. Senhor, que queres que eu faça? Vejam que Saulo não fez exigências, não pediu para continuar nos seus encargos políticos e religiosos, não pediu para permanecer com a fortuna material, não requisitou trabalhadores, não pediu por nenhum recurso. Ele apenas questiona: Senhor, o que queres que eu faça? Apenas essa percepção já nos mostra quão distantes nós ainda estamos do grande apóstolo. Porque nas nossas lutas cotidianas temos dificuldade ainda de nos perguntar o que é que Jesus quer de nós, com as experiências e com as vivências. E não bastasse isso, mais interessante é a resposta de Jesus. Entra na cidade e lá te dirá o que há de ser feito. Imaginemos que Jesus tivesse dito a Saulo: Saulo, tu serás desprezado pelos teus irmãos de religião judaica, viverás durante 3 anos isolado no deserto, depois tu retornarás a Jerusalém, onde serás humilhado novamente pelos teus irmãos de raça, terás que provar a tua lealdade aos meus apóstolos, os 12 iniciantes, 11 remanescentes. Depois vais procurar teu pai em busca de apoio e descobrirás que a tua mãe morreu de desgosto quando soube da tua conversão a mim. Viverás na pobreza durante mais 3 anos e então Barnabé vai te buscar para iniciares os trabalhos em Antioquia e não conseguirás ser o orador supremo e invencível que eras. E posteriormente viajarás todo o mundo conhecido levando a minha mensagem, onde sairás de todos os locais apedrejado, machucado, preso, aviltado, caluniado.
e passarás a defender justamente aqueles de quem tu sentes tanto preconceito, os gentios. Serás o apóstolo dos não-judeus. Os teus correligionários judeus não vão te perdoar a defecção, lutarão pela tua prisão, voltarás a Jerusalém, armarão para que sejas crucificado como eu, terás que recorrer a Roma, irás até o imperador cruel Nero pedir clemência aos cristãos e por fim morrerás degolado por uma espada. O que será que Saulo teria feito se tivesse sido essa a resposta de Jesus? Mas o nosso mestre, que é sábio em tudo, e que já era mestre muito antes das primeiras partículas desse planeta se remexerem na formação do nosso orbe, diz apenas que ele entre na cidade e espere. A experiência da encarnação é uma experiência que será sempre provacional, porque todos nós estamos em um processo evolutivo de provação, de aprendizado, de esclarecimento. Nenhuma vida terá sido isenta de contrariedades. E mesmo os espíritos iluminados que vêm ao mundo nos deixar um legado de cristandade, sofrem com a incompreensão, com as provações, com a calúnia, com a doença física, e são percebidos na sua grandiosidade normalmente depois de retornarem ao plano espiritual. E nós, quando começamos a conhecer o Evangelho, passamos a acreditar que Jesus nos serve para os grandes lances da vida. Jesus foi feito para os momentos grandiosos que ainda virão. Passamos a acreditar que o trabalho do bem e do amor é o trabalho da beneficência, do apoio aos desamparados do mundo. Sendo que, na verdade, Jesus é para a vida cotidiana. Jesus é para as nossas vivências diárias. Jesus é o companheiro com quem nós devemos começar e terminar o dia. E a cada dia começado é a Ele que nós podemos e devemos perguntar: Senhor, o que queres que eu faça hoje? Hoje, o que eu posso fazer? E Jesus não é também uma máscara que nós possamos afivelar apenas no templo da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade. Aqui onde nós estamos agora, nós nos sentimos com certeza perto de Jesus, porque muitos dos seus emissários mais adiantados do que todos nós aqui se fazem presentes por acréscimo de misericórdia, nos aliviando das cargas negativas e de sofrimento que nós atraímos para nós mesmos. Onde Jesus te colocou agora? Começando pelo lar, que é a primeira igreja de todo encarnado. O que Jesus gostaria que você fizesse com os companheiros que dividem o lar contigo? Como você pode atender ao que Jesus espera de ti, que será sempre o melhor, dentro do teu lar, dentro da tua casa, no teu trabalho? Se já estás liberado das atividades profissionais, quais são as atividades
nas quais Jesus te envolveu e conta com a tua cooperação. Os filhos, os companheiros, os colegas profissionais, as provações no campo das finanças, o bendito livre-arbítrio alheio, que coisa difícil, não é mesmo? Por que as pessoas não fazem aquilo que nós queremos que elas façam? Seria tão melhor, não seria? Nós temos a solução. Porque para nós é a solução e para as pessoas que nós desejamos a solução isso é um problema? Ou porque nós depositamos tanto afeto, tanto amor, tanta atenção e recebemos em troca apenas a indiferença? Porque amor e ódio são movimentos. Se existe amor, existe sentimento, existe um processo em andamento. Se existe ódio, existe o adoecimento do sentimento, mas também há movimento. Mas quando há indiferença, há paralisia. Quando se trata dos mais amados, a indiferença machuca mais do que a ofensa. A história de Paulo foi sucintamente descrita por nós há alguns instantes. Paulo foi fiel em todos os momentos, nas pequenas e nas grandes provas. Do cargo supremo na religião judaica, ele se tornou tecelão humilde e anônimo, exercendo um trabalho braçal, muito abaixo das possibilidades intelectuais dele. E mesmo depois que passou a ser recrutado por Jesus para trabalhar na obra do Evangelho, ele sempre trabalhou como tecelão. Jamais se permitiu ser peso financeiro a ninguém. Então Jesus é esse companheiro que deve nos seguir nas pequenas contrariedades. Nós podemos exercitar a cristandade nas nossas ações cotidianas. Não precisamos esperar um momento de fazer beneficência ou, como muitos encarnados pensam, esperar a aposentadoria para então fazer trabalho voluntário. O teu campo de trabalho está diante de você. É o teu lar, são teus pais, são teus filhos, teu esposo, tua esposa, teus colegas de trabalho. Nós não estamos prontos ainda para uma missão da grandiosidade da de Paulo. Mas nós podemos sim ser bem-sucedidos nessas tarefas que já estão confiadas a nós. Cada uma dessas relações, cada uma dessas situações que estão depostas nas mãos de cada um de vocês hoje, são depósitos de Jesus como penhor de confiança na tua vontade de transformação, na tua vontade de regeneração espiritual. Com certeza é bem mais fácil falar do que praticar. Mas nós podemos perguntar: Jesus, o que queres que eu faça hoje? Hoje eu começo o meu dia orientado em atender aquilo que Jesus gostaria que eu atendesse para o dia de hoje. E aí eu consigo exercitar o silêncio, eu consigo responder com uma afabilidade, eu consigo desculpar os pequenos contratempos, eu consigo evitar uma atmosfera negativa no meu entorno com palavras infelizes, com xingamentos.
E aí eu venci hoje o que Jesus queria de mim. Amanhã eu começo de novo. Porque se nós olharmos os projetos de uma vida inteira, é realmente muito difícil atender a Jesus. Nós certamente sentiremos que Jesus nos pede algo que nós não podemos dar. Mas eu posso dar algo de mim hoje. E amanhã, e depois, e depois. E o fato de adotarmos essa disposição diferente em relação às experiências não significa que Jesus vai nos dar um prêmio imediato de paz absoluta. Porque a existência é de turbulências. Para alguns mais, para outros menos. Mas não desacreditem de que mesmo as pessoas que ostentam vitória no mundo sofrem, choram e na sua intimidade, em muitos dos casos, dói o vazio de sentido, o vazio de sentimento. Então, mesmo anônimos, mesmo que a maioria de nós não tenha nada a mostrar ao mundo como vitória, é possível sim amontoar certos tesouros para Jesus, pensando que nós somos seres imortais e que tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento pode parecer interminável. Um ano de provações sucessivas parece 10 anos. E um ano de felicidade passa com a rapidez de uma semana. O tempo é relativo. Mas é ainda mais relativo quando nós enxergamos esse tempo a partir da ótica da imortalidade. Há quantos mil anos nós estamos tentando? Quantas vezes nós já viemos e falhamos? Mas agora estamos aqui. Estamos recebendo dos braços de Jesus o Consolador prometido. Estamos compreendendo a nossa condição de almas imortais. Estamos recebendo novos depósitos sagrados de Jesus que conta conosco. O que fazer desta porta para fora? Mais adiante, nós vemos no Evangelho o próprio Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, dizendo no versículo 8, de forma resumida, de que o cristão é atacado, mas nunca vencido, que ele é pressionado, mas nunca esmagado. Ou seja, nenhuma brisa consegue derrubar nem aniquilar alguém que construiu dentro do coração um santuário de fé. Porque esse exercício do Senhor que queres que eu faça todos os dias é uma pedrinha a cada dia nessa construção íntima da paz com Jesus. De que hoje eu não pratiquei o mal. Hoje eu me abstive de falar mal de ausentes. Hoje eu me abstive de uma discussão doméstica. Hoje eu respondi com carinho, alguém foi grosseiro comigo. Então hoje a minha consciência divina venceu. E amanhã eu venço de novo. E com o passar do tempo você encontra esse santuário íntimo que te diz que você está no caminho certo, que você está cumprindo o teu dever bem cumprido. E aí, no mesmo capítulo da mesma epístola, no versículo 16, Paulo diz: mesmo que o homem externo pareça caminhar para a morte, o homem interno está vivo e ativo. Ou seja, dentro de nós passa a haver vida.
Jesus é vida. Não é mero conformismo de aceitar as ofensas sem revidar, de não ter dignidade, de não aceitar a vitória do mundo. A vida com Jesus é uma vida de compreensão. Em todas as nossas circunstâncias da vida, há coisas que podem ser modificadas. E essas coisas que podem ser modificadas, na maioria das vezes, são as coisas que nós pensamos, que nós falamos e a forma como nós agimos. E aí há todo o resto que não pode ser modificado, que são coisas alheias à nossa vontade, como o livre-arbítrio dos outros, como as dificuldades que nos acontecem. E todos aqui já terão se deparado com situações nas quais se perguntem: por que isso sempre acontece comigo? Por que sempre no meu caminho aparecem pessoas grosseiras? Por que eu sempre tenho líderes no meu trabalho que não reconhecem a minha dedicação? Por que eu estou cercado de pessoas ingratas? Que tal perguntar: o que Jesus está tentando me ensinar através desta pessoa? O que você tem que consertar dentro da tua máquina divina? Aprenda. Siga adiante e você vai ver que novas lições aparecerão no teu caminho. Se hoje te visitam os grosseiros, aprenda a ser gentil e sereno. E aí teu caminho irá se desviar dos grosseiros, porque a tua assinatura energética não trará mais a necessidade de aprender algo com os grosseiros. Te trará a necessidade de outros tipos de aprendizados. E se nós compreendemos a imortalidade, podemos nos perguntar se hoje não somos cercados por ingratos, porque teremos sido ingratos um dia. Então, se aprendermos a ser gratos, vamos mudar de fase, vamos passar a novos aprendizados. E aí, embora, como disse Paulo, o homem externo esteja decrépito, o homem interno estará cheio de vida, cheio de energia, e vai começar a ficar cheio de luz. Porque é isso que Jesus quer de todos nós, que nós nos iluminemos. Sempre vai existir a dança entre a sombra e a luz dentro de nós. Porque a perfeição é realizável, mas não agora. Mas é possível aceitar a sombra jogando luz sobre ela. Saulo provou a cada dia da sua existência, desde o belo dia às portas de Damasco, que isso é possível. Haverão dias ruins? Sim. Tragédias? Sim. Pessoas desencaminhadas do bem? Sim. Mas a história também nos ensinou que os bons cristãos que guardaram Jesus com sinceridade no coração nunca estiveram com as multidões, não é mesmo? Caminharam sozinhos.
para serem mortos, foram taxados, foram incompreendidos, foram assassinados. Então, se nós estivermos com esse santuário íntimo bem construído e fortalecido, mas olharmos no nosso entorno e os poderes do mundo disserem o contrário, nós podemos ficar em paz. Porque Jesus nunca esteve com a ordem do momento, nem com os poderes do momento. Esteve sempre na simplicidade. Esteve sempre em corações que passaram anônimos, mas que cumpriram aquilo que ele esperava que cada um deles cumprisse. Então, se você não pode fazer a beneficência, não tem condição material, não tem condição física, cultive um campo mental saudável, seja uma pessoa saudável àqueles que te rodeiam, e você já estará atendendo ao chamado de Jesus. O resto, só Deus é quem sabe. Vamos aproveitar esse instante de transbordamento espiritual para fechar os nossos olhos e refletir naquilo que está posto no tabuleiro de nossas vidas neste instante. Quais são as aflições que têm visitado o teu coração? Quais são as contrariedades? Quais são as dificuldades? O que Jesus te diz agora que gostaria que você fizesse? O que você pode fazer, começando hoje ou começando amanhã, para lidar com os aprendizados que estão diante de você, lado a lado com Jesus. Porque a presença de Jesus ao nosso lado é uma verdade incontestável. A solidão não existe. Jesus vai estar sempre a uma prece de distância. Faz a tua prece agora, com sinceridade. Não são necessárias palavras bonitas, não são necessárias fórmulas prontas, porque Jesus conhece a cada um de nós desde o instante que nós saímos da centelha divina. Então Ele sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas virtudes e sabe das nossas necessidades. Mas o livre-arbítrio é lei que o Criador e Jesus respeitam. Toma esse instante de prece como uso do teu livre-arbítrio em nome da tua profissão de fé. Pede a Jesus que te ajude na compreensão e na aceitação dos aprendizados, das dificuldades que estão postas diante de você. E diga a Ele qual o estado de espírito que você deseja atingir. Que atitudes você gostaria de tomar, que você sabe que são sinceras e profundamente cristãs. Converse com Jesus como alguém que abre o coração
a uma pessoa de absoluta confiança, que sabe guardar todos os teus segredos, que desculpa todas as tuas fraquezas e permanece ao teu lado, te amando infinitamente. Faz a tua prece agora, de coração sincero e aberto a Jesus. Jesus, derrama sobre todos nós aqui presentes, sobre todos aqueles que têm espaço no nosso coração, encarnados e desencarnados, as tuas bênçãos de amor infinito. Que nós possamos encontrar forças para superar as nossas provas, aliviar as nossas dores, perdoar aqueles a quem feriram o nosso coração, que possamos pedir perdão aos que nós ferimos, que diante da contrariedade não sejamos dominados pela ansiedade, mas sim pela fé e pela esperança. Que diante do que nós não podemos modificar, entreguemos nas tuas mãos o nosso destino. Que possamos exercitar a confiança nos lances de cada dia. Que o nosso coração irradie amor. E que nós possamos, hoje e em todos os dias da nossa existência, desfrutar de paz. Obrigado, Jesus, por todas as bênçãos de que nós já dispomos, pelo teto, pela vestimenta, pelo trabalho, pela família, pela luz da consciência a teu respeito e pela esperança que a imortalidade da alma traz aos nossos corações. Obrigado, Jesus, por derramar as tuas bênçãos de consolação e de paz sobre todos nós neste instante. Fique conosco. Nos peça todos os dias que possamos fazer algo por amor do teu nome. E que as tuas bênçãos, a tua paz e principalmente o teu amor estejam sempre convosco. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Que Jesus possa estar em todos os nossos corações nesse momento. Até o nosso próximo encontro.